No momento em que o meu irmão Pedro abriu a porta da cozinha da nossa casa antiga em Porto, o meu mundo inteiro mudou para sempre. Lá estava eu, João, beijando Rafael, o meu colega da universidade, com uma paixão que eu tinha escondido durante anos, e o olhar de choque no rosto do meu irmão foi como um soco no estômago. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante do rio Douro lá fora. Os meus outros irmãos, Tiago e Luís, entraram logo a seguir, atraídos pelo barulho, e o que se seguiu foi um caos de vozes elevadas e acusações que eu nunca imaginei que ouviria da minha própria família. João, o que é isto? És gay? Perguntou Pedro, a voz tremendo de raiva e confusão. Eu não consegui responder de imediato, o coração batendo forte no peito, como se quisesse sair do corpo. Rafael, ao meu lado, apertou a minha mão com força, os seus olhos verdes cheios de apoio silencioso, mas eu sabia que este era o meu momento de enfrentar a verdade que eu tinha negado durante tanto tempo. A mãe, Maria, apareceu na ombreira da porta, o avental ainda manchado do bacalhau que preparara para a festa de aniversário dela, e os olhos encheram-se de lágrimas sem que uma palavra saísse da sua boca. O pai, Manuel, ficou parado na sala, o copo de vinho do Porto na mão, o rosto endurecido como as pedras do cais onde trabalhara toda a vida. A festa que começara com risos e fados tocados no rádio transformara-se num campo de batalha onde eu era o inimigo. Pedro, o mais velho, deu um passo à frente, os punhos cerrados, e eu vi nele o mesmo irmão que me defendera de miúdos na rua quando éramos pequenos. Agora defendia uma ideia de família que eu já não cabia. Tiago tentou acalmar os ânimos, calma, vamos falar, mas Luís, o mais novo de nós quatro, simplesmente virou as costas e saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer tremer os azulejos azuis da parede. Eu cresci naquela mesma casa, rodeado por 3 irmãos que eram o meu mundo. O pai sempre dizia que um homem se fazia no trabalho duro e no respeito à tradição. Nós jogávamos futebol nas ruas estreitas de Gaia até o sol se pôr, as bolas a bater nas paredes antigas, os gritos de vitória a ecoar até ao rio. Eu corria com eles, suava com eles, mas dentro de mim algo nunca encaixava. Aos 12 anos, durante uma festa de São João, quando os fogos de artifício iluminavam o céu e toda a gente dançava, eu vi um rapaz da vizinhança sorrir para mim e senti um calor estranho no peito que não era o mesmo calor que os meus irmãos descreviam quando falavam de raparigas. Escondi-o, ri-me mais alto, chutei a bola com mais força, mas a sensação ficou. Na escola secundária as coisas pioraram. Os colegas trocavam piadas sobre namoradas, e eu fingia participar, inventava histórias sobre uma miúda imaginária só para não ser questionado. Uma tarde, no balneário depois do treino de natação, o capitão da equipa passou por mim e o meu olhar demorou-se mais do que devia. Pedro, que treinava na equipa sénior, viu e deu-me uma palmada nas costas. Estás a sonhar acordado, miúdo. Eu ri-me, mas por dentro tremia. Como explicar a alguém que o mundo inteiro parecia construído para os outros e não para mim? Em casa, à mesa do jantar, o pai perguntava pelos meus planos: vais arranjar uma namorada boa, filho, alguém que te ajude na vida? A mãe sorria e servia mais arroz, mas eu sentia o peso de cada palavra como uma âncora. A universidade trouxe ar fresco. Estudar literatura na Faculdade de Letras de Porto foi a primeira vez que respirei sem ter de olhar por cima do ombro. Rafael apareceu numa aula de poesia contemporânea, com o seu caderno cheio de esboços e um sorriso que parecia iluminar a sala cinzenta. Conversámos sobre Pessoa e sobre a liberdade que Portugal conquistara mas que ainda não chegara a todas as mesas de jantar. Ele era de Lisboa, mais aberto, mais leve. O nosso primeiro passeio ao longo do Douro foi tímido, mãos que se roçavam, olhares que duravam segundos a mais. Eu sentia-me vivo, mas o medo da família era uma sombra que me seguia até aos cafés da Ribeira. Agora, naquela cozinha quente, com o cheiro do pastel de nata ainda no ar, tudo desabava. Rafael sussurrou: não tens de explicar nada agora, João. Vamos embora se quiseres. Mas eu não conseguia mexer-me. Pedro gritou: desde quando? Há quanto tempo nos mentes? A pergunta doeu mais do que o tom. Eu tinha mentido sim, mas não por maldade, por sobrevivência. A mãe chorava baixinho, o pai pousou o copo com força demais e o vinho entornou-se na toalha branca. Eu olhei para os meus irmãos, aqueles com quem partilhara quartos, segredos de infância, vitórias e derrotas, e vi neles o espelho partido de uma família que eu amava mas que já não me reconhecia. O que aconteceu a seguir foi uma noite que durou anos na minha memória. Saímos da casa, Rafael e eu, sob o olhar frio de Pedro que nos seguiu até à rua. Não voltes enquanto não perceberes o que fizeste, disse ele, a voz rouca. Tiago tentou intervir, mas o pai calou-o com um gesto. Luís não apareceu. Caminhámos em silêncio até ao apartamento pequeno de Rafael em Sedufeita, as luzes da cidade a refletirem-se no rio como estrelas caídas. Eu tremia, não de frio, mas de tudo o que se quebrara. Rafael preparou chá, sentou-se ao meu lado no sofá velho e deixou-me chorar.
Tu não escolheste isto, João. Ninguém escolhe quem ama. As palavras eram simples, mas caíram como água fresca numa ferida aberta. Naquela noite, enquanto Porto dormia, eu contei-lhe tudo. As noites em que fingia dormir para não ouvir os irmãos a falar de raparigas, o dia em que, aos 16 anos, vi dois homens de mão dada na baixa e senti inveja misturada com vergonha, a vez em que escrevi num diário escondido, eu sou diferente, e depois o queimei no quintal. A infância voltou em flashes. Lembro-me dos verões em que o pai nos levava à praia de Matosinhos. Os irmãos corriam para o mar, eu ficava sentado na toalha a ler. A mãe dizia, deixa o miúdo, ele é sensível. Sensível. A palavra que usavam para não dizer o que realmente pensavam. Quando tinha 14 anos, durante um jogo de futebol no bairro, caí e ralei o joelho. Tiago ajudou-me a levantar, limpou o sangue com a própria t-shirt e disse, os homens não choram, mas tu podes, és o nosso bebê. Naquele momento senti-me protegido, mas também preso. Aos 18 anos, na primeira semana de universidade, conheci um rapaz chamado Miguel numa festa. Conversámos a noite toda, mas quando ele se aproximou para um beijo eu recuei, inventei uma desculpa e fugi. Voltei para casa e abracei a mãe com força, como se o seu amor pudesse apagar o que eu sentia. Ela riu-se e disse, tens saudades da tua mãe. Eu assenti, mas era de mim mesmo que tinha saudades. Rafael ouvia, acariciava o meu cabelo. Tu não estás sozinho agora. Na manhã seguinte acordei com o cheiro de pão torrado e o som da rádio a tocar um fado suave. Ele preparara o pequeno almoço. Hoje não vais à aula. Vamos passear. Caminhámos até à livraria Lelo, perdemo-nos entre prateleiras antigas, e pela primeira vez em anos eu ri-me sem medo. Mas o telefone não parava de tocar. Mensagens de Tiago, fala comigo, mano. De Luís, nada. De Pedro, a mãe não dormiu. Voltei a casa ao fim da tarde, sozinho. O pai estava na sala, o jornal nas mãos mas os olhos fixos na parede. Senta-te. Sentei-me. Ele falou baixo, sem olhar para mim. Na minha família nunca aconteceu isto. O que vais dizer às pessoas? Ao teu avô? Aos vizinhos? Eu respondi, a voz firme pela primeira vez, vou dizer a verdade, pai. Eu sou gay. Não é uma escolha, é quem eu sou. Ele levantou-se, saiu da sala sem uma palavra. A mãe veio depois, abraçou-me, chorou no meu ombro. Eu amo-te, filho. Mas não sei como isto vai ser. Tiago apareceu à noite. Sentámo-nos no meu antigo quarto, rodeados de pôsteres de futebol que agora pareciam estranhos. Eu não entendo, João, mas não te vou abandonar. Foi a primeira rachadura na parede. Luís continuou em silêncio. Pedro não falou comigo durante semanas. Os meses seguintes foram uma dança entre dois mundos. De dia, na universidade, eu e Rafael construíamos uma vida pequena mas verdadeira, almoços partilhados em bancos do jardim, mãos dadas discretamente nos autocarros, noites a ler em voz alta um para o outro. Ele pintava quadros inspirados no Douro e nos meus olhos, dizia. Eu escrevia poemas que nunca mostrava a ninguém. À noite, voltava à casa da família para jantares tensos onde ninguém mencionava o que acontecera. A mãe punha um prato a mais na mesa, o pai comia em silêncio, Tiago tentava conversa sobre futebol, Luís olhava para o prato. Um dia, durante o São João, a cidade explodiu em luzes e martelos. Rafael convidou-me para a ribeira. Dançámos entre a multidão, os fogos a refletirem-se no rio, e pela primeira vez beijei-o em público, sem medo. Alguém gritou, olha para aqueles dois, mas não foi com raiva, apenas curiosidade. Voltei para casa com o cheiro de pólvora no cabelo e o coração leve. A mãe esperava-me acordada. Vi-te na televisão local, filho. Com ele. Não havia julgamento na voz, apenas preocupação. Tens a certeza de que queres isto? Eu respondi, tenho a certeza de que não quero mais mentir. Pedro apareceu uma semana depois, bêbado, à porta do apartamento de Rafael. Tu destruíste a família, gritou. Rafael ficou calmo, ofereceu-lhe água. Pedro chorou ali mesmo, no corredor, e eu abracei pela primeira vez em meses. Eu tenho medo por ti, mano. O mundo não é fácil. Foi a primeira vez que vi o meu irmão mais velho vulnerável. Na universidade, um professor de literatura notou a minha mudança. Estás a escrever com mais alma, João. Eu sorri. Alma. Era isso que eu ganhara. Mas a pressão social crescia. Um tio ligou ao pai, ouvi dizer que o teu filho mais novo, o pai desligou. Luís, o mais novo, começou a evitar-me na rua quando me via com Rafael. Eu sentia a perda como uma faca lenta. Rafael e eu fomos a Lisboa um fim de semana.
Caminhámos pelo bairro alto, vimos casais como nós sem medo, e eu chorei de alívio. Um dia vamos viver assim em Porto também, disse ele. Eu acreditei. O verão trouxe a crise. O pai adoeceu, uma pneumonia que o deixou fraco. A mãe pediu-me para voltar para casa durante uns dias. Voltei. O ambiente era pesado, mas a doença suavizou as arestas. Pedro ajudava no hospital, Tiago cozinhava, Luís ficava em silêncio. Uma noite, o pai chamou-me ao quarto. Eu não entendo, filho, mas não quero morrer sem te ver feliz. Foi o mais perto que ele chegou de aceitação. Mas Luís, pressionado pelos amigos, contou a um primo distante. A notícia espalhou-se como fogo em mato seco. Telefonemas, mensagens, olhares na rua. Um vizinho parou a mãe no mercado, coitada, com um filho assim, eu ouvi e senti raiva pela primeira vez. Decidi confrontar Luís. Tu traíste-me. Ele respondeu, eu tenho vergonha, João. A palavra doeu mais que qualquer soco. Rafael propôs que eu me mudasse definitivamente para o seu apartamento. Aceitei. A despedida da casa da família foi silenciosa. A mãe deu-me um tupperware com pastel de nata. Come, filho, estás magro. Pedro abraçou-me. Liga se precisares. Tiago disse, eu estou do teu lado. Luís não saiu do quarto. Viver com Rafael foi liberdade e medo ao mesmo tempo. Trabalhava numa livraria na Baixa, rodeado de livros que falavam de amores de todos os tipos. À noite escrevia o meu primeiro conto sobre um rapaz que crescia entre irmãos. Rafael pintava e vendia quadros em feiras. Tínhamos pouco, mas tínhamos verdade. A crise veio quando o pai piorou. Fui ao hospital. A família estava lá. Luís evitou o meu olhar. Pedro puxou-me para o corredor. O pai pergunta por ti. Entrei no quarto, segurei a mão dele, desculpa, pai. Ele apertou a minha mão, vive, filho. Vive. Foi a última conversa. Ele morreu 2 semanas depois. O funeral foi em Gaia, a igreja cheia. Eu sentei-me atrás, com Rafael. Alguns olhares, alguns sussurros. Luís aproximou-se no fim. Eu errei, mano. Abracei-o. Não foi perdão total, mas foi um começo. Um ano depois, na mesma terraça sobre o Douro onde tudo começou, Rafael e eu celebramos o meu 25º aniversário. A mãe veio, trouxe pastel de nata. Tiago e Pedro também, Luís ainda hesitante mas presente. Sentámo-nos, bebemos vinho do Porto, falámos de memórias. Não foi perfeito, mas foi real. Eu agora escrevo, ensino, vivo com Rafael numa casa pequena com vista para o rio. Os meus irmãos vêm visitar, trazem as namoradas, os filhos. Ainda há silêncios, ainda há perguntas não feitas, mas há também risos e abraços. Eu cresci entre irmãos, descobri que era diferente, e escolhi viver a verdade. Achas que viver a verdade sexual é sempre a escolha certa, mesmo que isso signifique perder temporariamente o apoio da família? Verdadeiro ou falso?